Meu irmão roubou meus real $80 mil de economia, depois pediu presente de casamento. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo nos últimos 6 meses, pessoal. Estou aqui digitando isso às 3 da manhã porque não consigo dormir direito há semanas. Minha família virou um campo de guerra e eu não sei mais em quem confiar. Vou contar tudo desde o começo porque preciso desabafar com alguém, e vocês do Reddit sempre foram honestos comigo. Tudo começou quando decidi finalmente sair da casa dos meus pais aqui em São Paulo. Tinha 28 anos e estava cansado de dividir quarto com meu irmão mais novo, que tinha 25. Vocês sabem como é, né? Aquele ambiente sufocante onde sua mãe ainda quer saber que horas você vai chegar em casa. Eu trabalhava como analista de sistemas numa empresa média na Vila Olímpia e conseguia economizar uma grana boa todo mês. Durante 4 anos, juntei cada centavo que podia, cortando gastos, evitando rolês caros, comprando roupa só quando realmente precisava. Minha conta poupança tinha exatamente R$ 83 mil quando decidi que era hora de dar o próximo passo. Não era pouco dinheiro, considerando que eu ganhava uns 6 mil por mês. Cada real ali representava sacrifício, marmita levada para o trabalho, Netflix dividido com os amigos, cerveja comprada no mercado em vez de beber no bar. Eu tinha um sonho simples: alugar um apartamento de 2 quartos numa região bacana, mobiliar do jeito que sempre quis e ter meu próprio cantinho. O problema é que meu irmão sempre soube dos meus planos. Não que eu fizesse segredo, mas ele tinha acesso ao meu computador e às vezes usava minha conta do banco para fazer transferências para a conta dele quando eu emprestava dinheiro. Coisa boba, sabe? R$ 20 aqui, 50 ali, sempre com a promessa de devolver na semana seguinte. Ele estava desempregado há uns 8 meses, tentando emplacar como influencer digital, fazendo aqueles vídeos no TikTok que nunca davam certo. Minha mãe sempre passou a mão na cabeça dele, dizendo que ele era mais sensível, que precisava de mais apoio. Meu pai, pelo contrário, era mais duro, sempre comparando a gente, falando que eu era o responsável e ele era o sonhador. Essa dinâmica familiar sempre me incomodou, mas eu engolia seco e seguia em frente. Afinal, família é família, né? Em março, quando finalmente encontrei o apartamento perfeito na Vila Madalena, uma kitnet linda com sacada e vaga na garagem, fiz a proposta. O valor do aluguel cabia no meu orçamento e eu teria que dar 3 meses de caução mais o primeiro mês. Fui no banco numa terça-feira de manhã, antes do trabalho, para fazer a transferência. Foi quando descobri que minha conta estava zerada. Não zerada no sentido de ter pouco dinheiro, mas literalmente zerada. R$ 0,00. Senti meu mundo desabar naquele momento. Pensei que era erro do sistema, que talvez houvesse algum problema técnico. Pedi para o gerente verificar o extrato detalhado dos últimos 30 dias. O que vi me deixou em choque: uma transferência de R$ 83 mil para uma conta que eu não conhecia, feita 3 dias antes. O pior é que a transferência havia sido feita usando minha chave PX, no horário em que eu estava trabalhando. Alguém tinha acessado minha conta e transferido todo o meu dinheiro. Minha primeira reação foi acreditar que havia sido hackeado, que algum golpista havia conseguido meus dados. Corri para a delegacia, fiz boletim de ocorrência, entrei em contato com o banco para contestar a operação. O processo seria longo, eles disseram, mas havia chance de recuperar o dinheiro. Durante os 3 dias seguintes, vivi num estado de ansiedade constante. Mal conseguia me concentrar no trabalho, não dormia direito, checava o celular a cada 5 minutos esperando alguma notícia do banco. Minha mãe notou que eu estava estranho, perguntou se estava tudo bem. Eu não contei nada para ninguém da família, não queria preocupar ninguém antes de ter certeza do que havia acontecido. Foi na sexta-feira que descobri a verdade, e ela foi muito pior do que qualquer golpe virtual poderia ser. Meu irmão chegou em casa com um carro novo, um Honda Civic usado, mas em perfeito estado. Disse que havia conseguido um trabalho freelance muito bem pago, que finalmente suas coisas estavam dando certo. Minha mãe ficou radiante, meu pai surpreso, mas orgulhoso. Eu fiquei desconfiado. Não era normal meu irmão conseguir dinheiro para um carro da noite para o dia. Comecei a juntar os fatos na minha cabeça: o timing da compra, a transferência misteriosa, o acesso que ele tinha aos meus dados bancários. Quando cheguei no meu quarto naquela noite, decidi investigar. Peguei o laptop dele emprestado, disse que o meu estava com problema. Encontrei o comprovante da transferência salvo na pasta de downloads. Meu próprio irmão havia roubado minhas economias. Não foi um hacker, não foi um golpista desconhecido.
Foi alguém que dormia na mesma cama beliche que eu durante anos, que conhecia todas as minhas senhas porque eu confiava nele, que sabia exatamente quanto dinheiro eu tinha porque eu sempre fui transparente sobre meus planos. A sensação de traição foi devastadora. Confrontei ele na manhã seguinte, quando nossos pais tinham saído para fazer compras. Mostrei o comprovante na tela do computador dele, perguntei se ele tinha alguma explicação. Ele tentou negar no início, disse que eu estava louco, que não fazia sentido. Mas quando insisti, quando mostrei todas as evidências, ele desabou. Começou a chorar, disse que estava desesperado, que havia se envolvido com apostas online e devia dinheiro para agiotas. A história que ele me contou era ainda mais perturbadora. Aparentemente, ele havia começado a apostar em jogos de futebol através de um aplicativo que um amigo havia indicado. No início, estava ganhando uma grana legal, chegou a ter quase R$ 20.000 de lucro. Mas a sorte mudou e ele começou a perder tudo. Em vez de parar, ele dobrou as apostas, tentando recuperar o que havia perdido. É sempre assim, né? A pessoa pensa que na próxima vai dar certo. Quando ele perdeu o próprio dinheiro, começou a pedir emprestado para amigos, depois para agiotas que conhecia no bairro. Em 2 semanas, a dívida havia chegado a R$ 100.000. Ele estava recebendo ameaças constantes, ligações no meio da noite, pessoas seguindo ele na rua. Foi aí que decidiu usar meu dinheiro, pensando que seria temporário, que conseguiria recuperar tudo e devolver antes que eu descobrisse. Obviamente, ele perdeu meu dinheiro também. Os R$ 83.000 viraram pó em menos de uma semana. Além de estar quebrado, ele agora devia ainda mais dinheiro para pessoas perigosas. O carro que ele havia comprado foi com um pequeno empréstimo que conseguiu com minha mãe, mentindo sobre ter arranjado um trabalho. Ele estava tentando manter as aparências enquanto sua vida desmoronava. Fiquei sem palavras durante alguns minutos. Meu irmão havia destruído 4 anos de economia, meus planos de independência, minha confiança na família. Tudo por causa de uma compulsão por apostas que eu nem sabia que existia. Ele me implorou para não contar para nossos pais, disse que estava tentando resolver a situação, que havia parado de apostar. Promessas vazias de alguém que estava claramente viciado. Eu tinha 2 opções: denunciar meu próprio irmão à polícia ou tentar resolver tudo internamente. A primeira opção significaria destruir minha família, fazer minha mãe sofrer, criar um trauma que duraria para sempre. A segunda significaria engolir o prejuízo e torcer para que ele conseguisse se recuperar. Nenhuma das duas me parecia certa. Decidi dar uma chance para ele. Exigi que ele me assinasse um documento reconhecendo a dívida, com prazo para pagamento e juros. Também exigi que ele procurasse ajuda profissional para o vício em apostas e que cortasse completamente o contato com os sites de jogos. Em troca, eu não envolveria a polícia nem contaria para nossos pais imediatamente. Ele aceitou todos os termos, prometeu que faria tudo certinho. Durante os próximos 2 meses, tentei reconstruir minha vida financeira. Cancelei os planos do apartamento, expliquei para o corretor que havia tido um imprevisto familiar. Voltei a economizar cada centavo, mas agora tudo parecia mais difícil. Eu sabia que levaria anos para juntar R$ 80.000 novamente, especialmente com a inflação e os custos de vida aumentando. Meu sonho de independência havia sido adiado indefinidamente. Meu irmão, por sua vez, parecia estar tentando se recuperar. Ele arranjou um emprego meio período numa loja de eletrônicos, começou a pagar algumas das menores dívidas que tinha. Disse que havia bloqueado todos os sites de apostas no celular e no computador, que estava frequentando reuniões online de viciados em jogos. Eu queria acreditar que ele estava mudando, mas uma parte de mim permanecia desconfiada. A situação em casa estava tensa, mesmo com nossos pais não sabendo da verdade. Eu mal conseguia olhar para meu irmão sem sentir raiva, mas tinha que fingir que estava tudo normal durante o jantar. Minha mãe notou que eu estava mais quieto, perguntou várias vezes se eu estava bem. Eu sempre respondia que era só estresse do trabalho, que logo passaria. Foi em maio que aconteceu o segundo golpe, e esse foi ainda mais devastador que o primeiro. Meu irmão chegou em casa numa quinta-feira à noite com um sorriso no rosto, dizendo que tinha uma novidade para contar. Ele estava namorando uma menina que havia conhecido no trabalho e eles estavam pensando em se casar. Minha primeira reação foi de surpresa genuína. Eu não sabia que ele estava namorando alguém. Ele nos apresentou a namorada no fim de semana seguinte. Ela parecia uma menina legal, trabalhadeira, vinha de uma família simples como a nossa.
Meus pais ficaram empolgados com a possibilidade de ter uma nora, especialmente minha mãe, que sempre sonhou com casamentos e netos. Eu tentei ser educado, mas estava confuso. Como meu irmão, que devia uma fortuna para agiotas e havia roubado minhas economias, estava pensando em casamento. A resposta veio algumas semanas depois, quando ele me procurou para uma conversa particular. Ele disse que a namorada estava grávida, que eles queriam fazer as coisas direito, casar antes do bebê nascer. A família dela era religiosa, tradicional, e eles estavam pressionando para que houvesse um casamento rápido. Ele me pediu para ser o padrinho, disse que eu era a pessoa mais importante na vida dele. Eu não consegui esconder minha indignação. Perguntei como ele pretendia sustentar uma família quando não conseguia nem pagar as próprias dívidas. Ele disse que estava trabalhando nisso, que o emprego na loja estava indo bem, que ele tinha planos de crescer profissionalmente. Além disso, ele havia conversado com os agiotas e conseguido renegociar as dívidas, pagando em prestações menores. Mas o que ele me disse em seguida me deixou completamente sem chão. Ele me pediu para emprestar dinheiro para o casamento. Não muito, ele disse, apenas uns 15 mil reais para cobrir os custos básicos, aluguel do salão, comida, roupa, decoração. Ele prometeu que me pagaria de volta em 6 meses, assim que se estabelecesse melhor profissionalmente. A audácia dele me deixou sem palavras. Meu irmão, que havia roubado 83 mil reais de mim 3 meses antes, agora estava me pedindo para emprestar ainda mais dinheiro. Ele argumentou que era para uma causa justa, que era para o bem da família, que eu seria tio em breve. Disse que entendia minha raiva, mas que isso seria uma oportunidade dele provar que havia mudado, que conseguiria honrar seus compromissos desta vez. Obviamente, eu disse não. Não apenas não, mas um não absoluto, definitivo, sem possibilidade de negociação. Expliquei que ele havia destruído minha confiança, que eu ainda estava tentando me recuperar financeiramente do prejuízo anterior. Ele ficou chateado, disse que eu estava sendo injusto, que família deveria apoiar família nos momentos difíceis. A hipocrisia dele me deixou furioso. Nos dias seguintes, ele começou uma campanha de manipulação emocional. Falou com minha mãe, contou que estava precisando de ajuda para o casamento, que eu era o único que poderia ajudar. Não contou sobre o roubo, obviamente, mas pintou uma situação onde eu estava sendo egoísta por não apoiar o irmão mais novo. Minha mãe veio falar comigo, pedindo para eu reconsiderar, dizendo que eram momentos especiais que não voltariam mais. Meu pai também se envolveu na pressão. Ele disse que entendia minha posição, mas que eu deveria pensar no futuro, na harmonia familiar. Argumentou que 15 mil reais não era tanto dinheiro para mim, que eu tinha um emprego estável e poderia recuperar isso rapidamente. Eles não faziam ideia de que eu estava tentando reconstruir minha vida financeira do zero. A pressão familiar estava me deixando louco. Eu me sentia isolado, como se fosse o vilão da história. Meu irmão havia conseguido se colocar no papel de vítima. O jovem que estava tentando fazer a coisa certa, casar com a namorada grávida, mas que estava sendo impedido pelo irmão mais velho egoísta. A narrativa estava completamente distorcida. Foi nesse momento que decidi contar a verdade para meus pais. Não conseguia mais aguentar a pressão e a culpa. Numa noite de domingo, depois do jantar, pedi para conversar com eles na sala. Respirei fundo e contei toda a história. O roubo dos 83 mil reais, as apostas, as dívidas com agiotas, o documento de reconhecimento de dívida que meu irmão havia assinado. A reação dos meus pais foi devastadora. Minha mãe começou a chorar, não acreditava que seu filho mais novo havia feito algo tão grave. Meu pai ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de decepção e raiva. Ele chamou meu irmão para a sala e exigiu explicações. Meu irmão tentou minimizar a situação, disse que havia sido um erro, que estava tentando resolver tudo. Mas os fatos estavam claros e não havia como negar. Meu pai disse que estava envergonhado, que não criou um filho para ser ladrão. Minha mãe oscilava entre raiva e tristeza, não sabia como lidar com a situação. A família havia se fragmentado em uma única noite. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa ficou insuportável. Meus pais mal falavam com meu irmão e ele se fechou no quarto, saindo apenas para trabalhar. Eu me sentia aliviado por finalmente ter contado a verdade, mas também culpado por ter destruído a harmonia familiar. A namorada dele apareceu algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo, mas meu irmão não contava os detalhes para ela.
Foi então que aconteceu o terceiro twist, e esse mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Minha cunhada me procurou diretamente, disse que precisava falar comigo em particular. Nos encontramos num café perto de casa e ela me contou algo que me deixou chocado. Ela não estava grávida. Nunca havia estado grávida. Segundo ela, meu irmão havia inventado a gravidez para forçar o casamento. Ele estava desesperado para resolver sua situação financeira e acreditava que casar com uma menina de família bem estruturada o ajudaria de alguma forma. Ela havia descoberto a mentira há uma semana, quando insistiu em fazer exames médicos juntos. Meu irmão implorou para ela não contar para ninguém, disse que estava tentando resolver seus problemas. Ela estava confusa e magoada. Havia acreditado que estava construindo uma família, que estava grávida do primeiro filho. Descobrir que tudo era mentira havia quebrado a confiança dela completamente. Além disso, ela começou a suspeitar que havia outros segredos, outras mentiras que meu irmão estava escondendo. Por isso, ela veio falar comigo, esperando que eu pudesse esclarecer a situação. Eu contei para ela sobre o roubo, sobre as dívidas, sobre toda a situação financeira. Ela ficou horrorizada, disse que não fazia ideia de que meu irmão tinha esses problemas. Ele havia se apresentado como alguém estável, trabalhador, que estava construindo um futuro. Ela se sentia enganada e usada. Decidiu terminar o relacionamento imediatamente. Quando meu irmão descobriu que eu havia contado a verdade para a ex-namorada, ele explodiu. Veio para cima de mim gritando, dizendo que eu havia destruído a única chance dele de ser feliz. Argumentou que ela não precisava saber dos detalhes financeiros, que isso era problema nosso, da família. Eu respondi que ela tinha o direito de saber com quem estava se relacionando, especialmente considerando que ele havia mentido sobre a gravidez. Meus pais ficaram ainda mais decepcionados quando souberam da farsa da gravidez. Minha mãe, que já havia começado a sonhar com um netinho, se sentiu traída duplamente. Meu pai disse que não reconhecia mais o filho que havia criado. A situação familiar havia chegado ao fundo do poço e eu não via como poderíamos nos recuperar disso. Meu irmão começou a ter comportamentos cada vez mais erráticos. Ele parou de ir ao trabalho regularmente, voltou a passar noites inteiras na internet. Eu suspeitei que ele havia voltado a apostar, mas não tinha como confirmar. Ele evitava conversar com qualquer um da família, saía de casa cedo e voltava tarde. Quando tentávamos falar com ele, ele respondia com agressividade ou simplesmente nos ignorava. Foi nesse período que descobri o quarto twist da história, e esse foi completamente inesperado. Meu pai me procurou numa manhã de sábado, disse que precisava me contar algo importante. Ele havia estado investigando discretamente a situação do meu irmão, tentando entender a extensão dos problemas. O que ele descobriu foi muito pior do que imaginávamos. Meu irmão não devia dinheiro apenas para agiotas locais. Ele havia se envolvido com um esquema muito maior, pessoas perigosas que operavam em vários estados. As dívidas totalizavam mais de R$ 200.000 e ele estava recebendo ameaças constantes. Meu pai havia descoberto isso através de um conhecido que trabalha na polícia, que alertou nossa família sobre os riscos que estávamos correndo. Aparentemente, essas pessoas já sabiam onde morávamos, conheciam nossa rotina, sabiam que eu tinha um emprego estável e que meus pais eram proprietários da casa. Eles viam nossa família como garantia para o pagamento das dívidas do meu irmão. Não era mais uma questão de dinheiro perdido em apostas, mas de segurança física. Estávamos todos em perigo por causa das escolhas dele. Meu pai havia consultado um advogado, que recomendou que meu irmão se apresentasse à polícia e pedisse proteção, entrando num programa de proteção a testemunhas se necessário. Mas isso significaria colaborar com investigações contra pessoas perigosas, assumir publicamente suas dívidas e, provavelmente, ter que se mudar de cidade. Meu irmão se recusou categoricamente a considerar essa opção. Nos próximos dias, começamos a notar carros estranhos passando na nossa rua, pessoas que pareciam estar observando nossa casa. Minha mãe ficou apavorada, não queria mais sair sozinha. Eu comecei a variar meus horários de trabalho, a tomar caminhos diferentes para casa. A vida de toda a família havia se tornado um pesadelo por causa das escolhas do meu irmão. Foi quando aconteceu o quinto twist e esse mudou tudo novamente. Meu irmão simplesmente desapareceu. Numa terça-feira pela manhã, quando acordamos, ele não estava em casa. Todas as roupas dele haviam sumido, assim como alguns objetos pessoais.
Ele havia deixado apenas um bilhete dizendo que estava tentando resolver a situação, que era melhor para todos se ele ficasse longe por um tempo. Minha primeira reação foi de alívio. Se ele não estava mais em casa, talvez o perigo para o resto da família diminuísse. Mas meus pais ficaram desesperados. Minha mãe chorou durante dias, se culpando por não ter conseguido ajudar o filho. Meu pai tentou ser forte, mas eu via que ele estava sofrendo também. Por mais que meu irmão tivesse feito coisas terríveis, ele ainda era filho deles. Passaram-se 2 semanas sem notícias. Não sabíamos se ele estava vivo, se havia fugido para outro estado, se estava escondido em algum lugar. Minha mãe ligava para todos os hospitais e delegacias da região, temendo o pior. Eu mesmo fiquei preocupado, apesar de toda a raiva que sentia. Afinal, ele continuava sendo meu irmão. Os credores continuaram aparecendo na nossa porta. Homens intimidadores que exigiam saber onde meu irmão estava, que insinuavam que a família deveria arcar com as dívidas dele. Meu pai sempre respondia que não sabíamos onde ele estava, que não éramos responsáveis pelas dívidas de outra pessoa. Mas era claro que eles não acreditavam completamente. Decidimos instalar um sistema de segurança na casa, trocar as fechaduras, evitar rotinas previsíveis. Eu comecei a considerar a possibilidade de me mudar definitivamente, talvez para outra cidade, longe de toda essa confusão. Meus planos de independência, que já haviam sido adiados pelo roubo, agora pareciam uma necessidade urgente de sobrevivência. O sexto e último twist veio após um mês de desaparecimento. Meu irmão me ligou de um número desconhecido, disse que estava bem, que estava tentando resolver tudo. Ele havia conseguido um emprego temporário numa cidade do interior, estava morando numa pensão, tentando juntar dinheiro para negociar com os credores. Mas o que ele me disse em seguida me deixou completamente incrédulo. Ele havia descoberto que nossa avó, que morreu há 5 anos, havia deixado uma herança que nunca foi reivindicada. Aparentemente, ela tinha uma conta bancária antiga com aproximadamente R$ 100.000, que estava parada há anos esperando pelos herdeiros. Meu irmão havia contratado um advogado para abrir o inventário e resgatar o dinheiro. Ele propôs dividir a herança meio a meio comigo, usar sua parte para pagar as dívidas e me dar os 50.000 restantes como forma de ressarcimento parcial. Inicialmente, fiquei cético. Depois de todas as mentiras, como eu poderia acreditar em mais uma história? Mas meu irmão me passou o contato do advogado, me enviou documentos por e-mail, provou que a herança era real. Realmente existia uma conta bancária antiga em nome da nossa avó, com um valor considerável esperando ser liberado. O processo levaria alguns meses para ser concluído, mas parecia ser nossa melhor chance de resolver a situação. Eu poderia recuperar pelo menos parte do dinheiro que havia perdido, meu irmão poderia pagar suas dívidas e começar uma nova vida. Mais importante ainda, nossa família poderia finalmente ter paz. Mas mesmo com essa perspectiva de solução, eu não conseguia perdoar completamente meu irmão. Ele havia traído minha confiança, colocado nossa família em perigo, mentido sobre praticamente tudo. Mesmo que eu recuperasse parte do dinheiro, os últimos meses de ansiedade, medo e tensão familiar não poderiam ser apagados. Hoje, 6 meses depois de tudo ter começado, ainda estamos esperando a liberação da herança. Meu irmão continua no interior, trabalhando e se mantendo longe dos credores. Ele liga semanalmente, atualiza sobre o processo, tenta reconstruir o relacionamento conosco. Meus pais estão lentamente se recuperando do trauma, mas ainda evitam falar sobre o assunto. Eu aprendi várias lições difíceis nesse período. Aprendi que não se pode confiar completamente em ninguém, nem mesmo na família. Aprendi que o vício em apostas pode destruir vidas inteiras em questão de semanas. Aprendi que segredos em família sempre acabam explodindo de forma dolorosa. Mais importante, aprendi que dinheiro pode ser recuperado, mas confiança quebrada é muito mais difícil de reparar. Ainda estou morando com meus pais, ainda estou reconstruindo minha vida financeira, ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Mas uma coisa eu sei com certeza: quando essa situação se resolver, vou finalmente me mudar para longe daqui. Não por raiva, mas porque preciso construir minha própria vida, longe do drama familiar, longe das decisões destrutivas de outras pessoas. Às vezes me pergunto se eu deveria ter denunciado meu irmão desde o início, se isso teria evitado todo o sofrimento posterior. Outras vezes me pergunto se existe uma forma de nossa família voltar a ser como era antes. Mas no fundo sei que algumas coisas não podem ser desfeitas.
Tudo o que posso fazer é seguir em frente, aprender com os erros e tentar construir um futuro melhor. Essa é minha história pessoal. Uma história de traição familiar, vício em apostas, mentiras, ameaças e talvez redenção. Sei que alguns de vocês vão dizer que eu fui muito tolerante, que deveria ter sido mais duro desde o início. Outros vão dizer que família é família, que sempre devemos dar uma segunda chance. Não sei qual resposta está certa, mas sei que tomei as decisões que consegui tomar naquele momento. Espero que isso sirva de alerta para alguém que possa estar passando por situação similar. Vício em apostas é uma doença séria que pode destruir famílias inteiras. Não ignorem os sinais, não acreditem em promessas vazias, não tenham medo de buscar ajuda profissional. E, principalmente, não se sintam culpados por estabelecer limites, mesmo com pessoas que amamos. Obrigado por lerem até aqui. Escrever isso me ajudou a organizar os pensamentos e, de alguma forma, a processar tudo o que aconteceu. Ainda não sei como essa história vai terminar, mas pelo menos agora vocês conhecem toda a verdade. Às vezes, só precisamos de alguém para ouvir, mesmo que seja através de uma tela de computador.